Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Hoje eu vou responder uma pergunta que aparece todo dia nos consultórios e em muitas mensagens que chegam aqui para a gente. Doutor, remédio de pressão vicia? Eu já adianto que não. Os medicamentos para hipertensão não viciam no sentido que a gente usa como se fosse para álcool, calmantes ou outras drogas que causam dependência. Mas existe um motivo importante pelo qual a gente entende que essa dúvida aparece. Quando o paciente pergunta vicia, na verdade ele quer saber três coisas. Primeiro, se ele vai ficar dependente daquela substância para se sentir bem. É um medicamento de uso contínuo, e aí ele também entende isso. E ele precisa entender que quando ele para o remédio, a pressão pode voltar a subir. E existe o efeito rebote, que é quando alguns medicamentos, se forem interrompidos de repente, podem fazer a pressão subir mais do que estava antes de começar o tratamento. O grande problema é que essas três ideias se misturam na cabeça das pessoas e tudo isso acaba recebendo um rótulo comum de vício. Mas é o seguinte, medicamentos como losartana, enalapril, valsartana, amlodipina, hidroclorotiazida, a maior parte das combinações modernas para o tratamento da hipertensão não deu euforia, não gera compulsão, não tem fissura de precisar tomar um remédio e não existe nenhum estudo, portanto, mostrando dependência no sentido psiquiátrico. O que acontece é que hipertensão, pressão alta, é uma doença crônica. Se eu parar o remédio, a doença volta a se manifestar. Não é o remédio que vicia, a doença que é permanente e precisa ser administrada a vida inteira. E tudo isso é muito bem estabelecido nas diretrizes internacionais e que colocam medicamentos como pilares de tratamento de longo prazo, junto com as medidas de estilo de vida também. Agora, tem que ter um cuidado que existe o tal do efeito rebote. Alguns medicamentos, como beta-bloqueadores, a clonidina, podem causar até um aumento rápido da pressão arterial, um ataque cardíaco, aumento da frequência, até a pressão, o risco de crise hipertensiva se forem suspensos de maneira brusca. Isso já é conhecido, então não tem nada a ver com vício, mas sim precisa que exista uma retirada programada e orientada por um médico assistente. Então vamos deixar bem claro, gente, antihipertensivo não vicia. O risco real é interromper sem orientação o medicamento, principalmente se você usar beta-bloqueador ou clonidina, por exemplo. Parar sozinho ou decidir parar de tomar o remédio é muito perigoso. Aumenta o risco de acidente vascular cerebral e de infarto, porque a pressão arterial pode subir sem controle. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental. Se você precisa trocar um esquema medicamentoso, quem faz isso é o médico, porque entender com suas queixas ou, eventualmente, um ajuste melhor, até de disponibilidade de horários e tudo mais. Mas isso é feito de maneira programada, ajustando a dose e observando a resposta do organismo do paciente. E é um processo que pode levar dias ou semanas, exatamente para se prevenir efeitos como efeito rebote. Então, se alguém perto de você comentar ou perguntar se o remédio de pressão vicia, você pode explicar. Não vicia. Mas ele precisa ser usado sim, da forma certa e nunca interrompido sem orientação médica. Controle da hipertensão é uma das ações mais eficazes que existem para evitar o acidente vascular cerebral, evitar o infarto do coração e a insuficiência renal. E a medicação, quando bem indicada e bem utilizada pelo paciente, é um excelente aliado. Nunca vai ser um problema. Saúde em Foco, terças e quintas aqui no Estúdio CBN.